Fala futeboleiras, futeboleiras, estamos chegando hoje aqui num update especial, a parte 1 da prévia da Bundesliga 2019-2020. Comigo, Vinícius Dutra. E aí, Vini, tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Para uma Bundesliga que... Qual é a característica que a gente vai ter para essa Bundesliga, hein, Vini? Muita pressão alta, transições, intensidade, né? Times muito diretos, enfim. Eu acho que essa vai ser muito a tônica da Bundesliga, que também conta nessa temporada com muitos projetos começando. Muitos projetos começando. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre os 4 principais candidatos. A gente vai falar sobre o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, a equipe do RB Leipzig e também a equipe do Bayer Leverkusen. A gente vai falar sobre todos eles e depois, no vídeo de amanhã, a gente vai comentar um pouco mais sobre esses outros projetos. São 7 treinadores novos. Mas eu quero começar justamente sobre o Bayern, Vini, que trouxe Lucas Hernandes, pagando 80 milhões de euros, trouxe o Pavard, mas jogadores que foram laterais nas suas seleções, na seleção campeã do mundo lá na França, mas vem para ser zagueiros no Bayern a princípio, me parece. A princípio para serem zagueiros, porque, principalmente no caso do Lucas Hernandes, é onde ele tem a maior chance, ou a maior oportunidade de ele continuar jogando como titular. Pelo valor que indica que o Bayern pretende ver nele como um titular para a defesa do Bayern. E eu enxergo também como uma renovação em termos de estilo dos zagueiros do Bayern, que nos últimos anos eram até meio lentos, defendiam mal em transições. Então acho que Pavard e especialmente o Lucas Hernandes para renovar um pouco mais e para poder também defender um pouco melhor em campo aberto, ter correções, ter um zagueiro capaz de colocar o pé para eliminar uma transição adversária. E eu acho que o Lucas Hernandes, que pode ser muito importante, por exemplo, numa eventual lesão do Alaba, porque o Bayern também não tem um reserva imediato para ele, então o Lucas Hernandes pode até ser importante quando o Alaba não estiver bem. Mas eu acho que a princípio, Pavard e Lucas Hernandes, eu imagino que o Niko Kovac pensa neles como zagueiros. Agora, algo que a gente, enquanto fala sobre, a gente sabe que o mercado de negociações ele ainda está rolando, vai até dia 2 de setembro, por isso já convido inclusive todo mundo para a nossa live de 2 horas lá no dia 2 de setembro. Trouxe o Perisic porque não tinha Sané, tá tentando o Coutinho e a gente conversava já várias vezes, como tá desesperado o Bayern para brigar mais ou menos, precisa de Ribéry e não tem mais Ribéry, O Bayern trabalhou muito mal essa transição, Ribéry, após Ribéry, porque desde 2017 que o Bayern já não pode mais contar com eles fisicamente para poder competir com os pesos pesados na Europa, especialmente na Europa, que é onde o nível é maior, enfim, se precisa que eles estejam de fato muito saudáveis, e o Bayern já não tinha mais isso. Então o time foi deixando passar a situação, e eu acho que chegou numa situação em que o Bayern hoje está sendo culpado por essa demora, por essa passividade, e hoje a gente olha o Bayern, a gente vê um Bayern com poucos pontas. E aí a gente está falando de um time que nos últimos anos tem como característica essa tendência exterior, ou seja, laterais muito ofensivos e pontas muito importantes, ofensivamente falando. E o Bayern trabalhou muito mal isso. Hoje só conta com um ponta de fato muito confiável, que é o Coman, mas que tem o agravante das lesões. Então, claramente o Bayern correu atrás ali em busca de uma solução. Encontrou o Perisic, talvez também por uma boa relação com o Niko Kovac, que é croata, e eu acho que pode ser um jogador que pode ser importante, principalmente para dar uma opção a mais nessas pontas que tem sido uma grande carência do Bayern de Munique. Você que está vendo esse vídeo, essa bola aqui autografada não é porque a gente está torcendo para o Bayern de Munique nessa temporada. Foi um grande presente do nosso parceiro, o João Paulo Castilhos, autografado pelos jogadores da equipe do Bayern de Munique, que tem, Vini, como grande adversário o Borussia Dortmund. Na temporada passada, por pouco, não perdeu o título para o Borussia. O Borussia trouxe, nessa atual temporada, a gente tem aí o Julian Brandt, o Nico Schulz, trouxe também o Torgan Hazard, o Hummels de volta, Contratações para agora, a gente sabe que ano passado já brigou quase, mas esse ano é para ganhar a Bundesliga que o Borussia vem? Essas contratações que o Dortmund faz é de fato uma declaração de intenção, que é ganhar a Bundesliga nessa temporada, não deixar passar para o ano que vem. Segundo ano do Lucien Favre, acho que isso também é importante, o segmento do projeto. Na temporada passada o time também já tinha sido bem ativo na janela, mas o que chama atenção nessas contratações são jogadores consolidados dentro da Bundesliga, são jogadores adultos, o que mostra como
as intenções de fato do Dortmund, de vencer, né? Foi muito bem, o time teve problemas defensivos na temporada passada, uma defesa muito jovem, então volta Hummels, né, que é um zagueiro mais experiente e também é muito importante saída de bola. O Dortmund teve muito problema de saída de bola na temporada passada, perdia muito mal a bola e acabava sendo vítima muito de contra-ataques. Então eu acho que o Hummels também chega para solucionar esse problema, né? A lateral esquerda já era um problema já mais longo, né, na equipe do Dortmund, e chega Nico Schulz, que foi um dos 3 melhores laterais esquerdos da temporada passada, talvez o Mas ele jogava como ala ou como lateral? Jogava como ala, né? Isso vai ser algo que ele vai precisar adaptar. Sim. Até embora em determinados momentos da temporada com o Hoffenheim, na temporada passada, o Hoffenheim jogou num 4-3-1-2, né? E ele era o lateral esquerdo. Então ele também tá acostumado com essa primeira linha, mas em grande parte, né, da temporada passada ele jogou como ala, né? Então isso acaba afetando um pouco, mas é um lateral muito agressivo e tem uma grande presença ofensiva. Acho que... O grande ponto desse Bayern, desse Borussia, talvez seja o Reus saudável, né? Porque o Reus, ele perdeu uma Copa, onde a Alemanha foi campeã por lesões, perdeu muitos jogos por lesões. Talvez ele, podendo dividir Jadon Sancho, a gente nem precisa falar, né? A gente pode falar do Torgan Hazard entrando, mas o Reus saudável é o principal reforço desde a temporada passada para o Borussia. É o principal reforço, e até porque o Reus, ele possivelmente foi o melhor jogador da temporada passada, né? Saudável, jogou grande parte da temporada e ele liderou esse time do Dortmund, e ele encaixa muito bem dentro da ideia do Lucien Favre, né? O Lucien Favre é um cara que gosta muito dos ataques dinâmicos, utiliza muito o conceito do terceiro homem, né? Tabelas dinâmicas rápidas, e o Reus é esse cara que tem esse entendimento, tem essa leitura, é um cara extremamente associativo, então ele encaixa muito dentro dessa ideia e está rodeado de muita qualidade, né? Hoje a gente vê o Sancho, o Torgan Hazard pode jogar nas duas pontas, mas eu imagino que vai jogar na esquerda, né, aberto na esquerda. Então ele está rodeado de muita qualidade, e também ele acaba se complementando muito bem com o 9, né, que tem sido o Paco Alcácer. Eu defendo muito o Paco Alcácer, que é o homem do último toque de fato, né? Ele tem feito muitos gols nesse sentido com a equipe do Borussia. Na temporada passada, vindo muito do banco, né? Ele fez vários jogos, ele de fato titular mesmo se tornou na reta final. Mas o Lucien Favre utilizou muito até o próprio Götze como um falso 9, né, para ter 2 atacantes leves. Até porque a carreira do Lucien Favre tem sido, principalmente na Alemanha, ficou muito marcada por isso, por ter 2 atacantes leves, né? O Gladbach, que ele conseguiu classificar para a Champions League, né? O Gladbach dele tinha como dupla de ataque o Rafael, brasileiro, sim, e o Max Kruse, né, que são atacantes que não são... Mais meias do que atacantes. Mais meias do que atacantes, são associativos. Então ele sempre busca ter essa leveza no ataque, embora até o Paco seja um atacante que faz muito bem o pivô, vai muito bem nas tabelas. Então o Reus ele acaba sendo potencializado pelas peças que estão ao redor. E vocês precisam ficar de olho na próxima temporada, mais uma temporada de Jadon Sancho, né? O mais brasileiro dos ingleses, no sentido de drible, de desequilíbrio. Ele já fez isso agora na Supercopa da Alemanha. E uma dessas contratações, Julian Brandt, né, que chega do Bayer Leverkusen também como um jogador até mais versátil, né? Porque ele surgiu como um ponta, barra segundo atacante, jogador muito agressivo, mas que a reta final de temporada dele no Leverkusen foi jogando até como interior, né? Nos sistemas híbridos do Peter Bosz. E a gente vai ver muito essa equipe do Lucien Favre. Passando, a gente tem o RB Leipzig, né, que vem de uma certa forma numa temporada abaixo, entre aspas, do que a gente viu um time brigar por título, né, de Bundesliga. Qual é a grande força desse Leipzig? Agora eu sou treinador também, né? O Julian Nagelsmann, que assim, a temporada passada do Leipzig, ela até foi bem segura, né? O Ralf Rangnick, que é o diretor esportivo, né, é o cara que está sempre por trás dos projetos da Red Bull. Que inclusive está rondando o Brasil já junto com o RB Bragantino, né, cuidando dessa negociação. Que é para estabelecer muito bem a ideia, né, e do projeto, para colocar também a marca, né, da Red Bull. E em termos de estilo de jogo, né. E então ele se tornou também, ele acabou acumulando as funções, se tornou o treinador, para que o time pudesse fazer uma temporada segura em busca da Champions League, para poder deixar a equipe, porque uma coisa que é interessante falar sobre o Julian Nagelsmann, ele foi anunciado com 1 ano de antecedência. Exato, foi a primeira vez que eu particularmente tinha visto, ele foi anunciado uma temporada antes. A temporada passada não tinha nem começado ainda, né?
e ele já tinha sido anunciado. Então a ideia era colocar o time em Champions League para que o Nagelsmann pudesse assumir a partir dali. O Nagelsmann foi um treinador que se mostrou na passagem no Hoffenheim, ser um treinador que consegue desenvolver muitos jogadores, né, jogadores que até não se destacaram tão bem antes dele, ganharam protagonismo. Então ele é um cara que consegue extrair muito bem dos jogadores, e no Leipzig ele tem muito talento jovem. Pode ser bem interessante essa temporada para a equipe do Leipzig. Essa equipe do Leipzig vai brigar certamente lá na parte acima da tabela de classificação, e curioso como a gente não vê mais o Forsberg também, como a gente viu na primeira temporada dele surgindo, fazendo, se eu não me engano, mais de 20 gols, dando mais de 10 assistências. Ele não tem sido mais tão determinante como ele já foi, né? A temporada passada dele ele perdeu inclusive o posto de titular, creio. Perdeu, ele jogou, mas ele perdeu aquele protagonismo, aquele peso todo que ele... Porque era a dupla Forsberg e Werner, era a dupla do Leipzig. Sim, e era uma dupla muito complementar, né? Porque aquele primeiro Leipzig, né, que chegou logo da segunda divisão, ele jogava num 4-4-2, mas com o Forsberg jogando como teoricamente aberto pelo lado esquerdo, mas sempre centralizando, e o Timo Werner, que era o atacante pelo lado esquerdo, ele abria, mas para logo fazer um desmarque para receber o passe do Forsberg. Então era uma dupla muito complementar, né, e que teve muito impacto. Mas fica a expectativa para ver como que o próprio Nagelsmann pode recuperar, né, esses jogadores que não foram tão bem. É uma pena a lesão do Hannes Wolf, né, que chegou do Salzburg, inclusive, mas que teve uma lesão no Europeu Sub-21. Então ele vai voltar só o ano que vem. Então era um jogador, inclusive, para justamente jogar por dentro, para poder ativar esses dois atacantes. E aí, para a gente fechar esse nosso G4, né, desses principais candidatos ao título na Bundesliga, a gente tem o Borussia Mönchengladbach, né, que... Já esqueci, vamos lá. E para a gente... Pra gente fechar esses times que brigam pelo G4, né, desse campeonato alemão, a tendência da Bundesliga, a gente fala muito do Bayer Leverkusen. Eu, particularmente, Vini, estou muito curioso para ver Arangues, Demirbay e aí mais à frente o Havertz. Um trio pra lá de interessante desse Bayer Leverkusen. O Leverkusen terminou em alta temporada, né? O Peter Bosz, ele chegou no meio da temporada passada, mais ou menos na reta final, e o time terminou muito bem. O Peter Bosz utilizou muitos sistemas híbridos. Era um time que defendia em 4-4-2, mas atacava em 3-2-4-1. Então tinha muitas mudanças de posições, e o Brandt era muito chave nesse sentido, né? Ele chegou também, logo quando ele chegou, a utilizar muito o 4-3-3, né? E aí a gente começou a ver Brandt e Havertz, né, como esses interiores. O Arangues, inclusive, sendo um cara... Muitas vezes o primeiro homem, né? O primeiro homem controlando o jogo, algo que a gente não tinha muito visto nele. Ele era muito mais aquele meio campista mais agressivo, né, de condução, de pressionar. E não, a gente viu novas versões desses jogadores, né? E o Arangues sendo bem importante em saída de bola. E a manutenção do Havertz é importantíssima, né? Porque a gente está lidando possivelmente com o jogador mais talentoso que hoje tem na Alemanha, né? Apesar de ser muito jovem, ele já está batendo quase as 100 aparições na Bundesliga, né? E ele tem 20 anos, então... A gente costuma dizer, ele é uma versão do Ozil bem melhorada, né? Que ataca mais que o Ozil e, bom, aí é mais versátil que o Ozil. Sim, ele pode jogar aberto, ele pode jogar como interior por dentro, ele pode jogar como um segundo atacante, né? Ou na posição de 10, e é um jogador muito talentoso, e que veio de uma temporada de gols, muitos gols. Ele foi o quarto maior artilheiro da temporada passada, então demonstrou também essa faceta. A manutenção do Havertz é bem importante para o Leverkusen nessa temporada, que fez bons movimentos. Perdeu o Julian Brandt, mas contra-atacou o Demirbay, né, que foi um jogador bem importante na passagem do Nagelsmann pelo Hoffenheim. Então é bem dinâmico, também outro interior bem agressivo. E também contratou o Nadim Amiri, também joga como interior, mas no Europeu Sub-21 jogou como atacante pelo lado de campo. E aí vai ter muita velocidade pelos lados, imagino, né? Com o Belarabi pela direita, geralmente. Tem o Diaby, nova contratação, né? Pelo lado esquerdo, e o Volan para ser esse 9 mais fixo nesse jogo para segurar a bola lá na frente também, né? Do Leverkusen. Sim, o Kevin Volan também foi um jogador que explodiu muito cedo, talvez, né? Eu lembro de falar do Volan há pelo menos 3 temporadas do Volan. No Hoffenheim, né? No Hoffenheim, exatamente. E ele cresceu muito com o Peter Bosz também, nessa chegada do Peter Bosz, muitos gols, e também participando dessa mecânica do time do Leverkusen, que muda muito de sistema, né, com a bola. Chegou a ser atacante, chegou a ser 9, chegou a ser segundo atacante, também chegou a ser até ala, né? E o Wendel, inclusive,
né, nesse sistema virava até zagueiro pelo lado esquerdo, né, nessa linha de bola. E, então é outro jogador muito versátil, muito agressivo. O time do Leverkusen em si, ele fica muito marcado pela agressividade. Né? Também como lateral esquerdo chegou o Sigrid Graven, que era do Ajax, também havia trabalhado com o Peter Bosz no Ajax. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com essa primeira parte da nossa prévia na Bundesliga, para voltar amanhã e a gente vai contar sobre 7 projetos, ou melhor, 7 treinadores novos de fato na Bundesliga, né, Vini? Muitos treinadores novos e alguns aí pintando promissores, né? Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, qual a expectativa desse G4 que a gente comentou aqui da Bundesliga, que a gente volta amanhã para falar um pouco mais sobre esse campeonato que promete e já tem a abertura na sexta-feira com um grande jogo entre Bayern de Munique e Hertha Berlim.